pra lá. Vamos falar pra lá. Não, porque eu estou filmando. Você pode filmar como você quiser. Tá bom assim? Boa noite a todos, muita paz. Nós vamos... trazer hoje à noite para vocês o tema Jesus, médico de almas e a cura do espírito imortal. É dezembro e todos os anos, no mês de dezembro, nós dedicamos esse mês para falarmos de Jesus nas suas diversas capacidades. O Jesus amigo, o Jesus mestre, e hoje vamos falar do Jesus médico de almas, trazendo para vocês a terapêutica do Senhor, mas também mostrando a vocês como o Espiritismo, na condição do Consolador prometido, vem, muitos anos depois, expandir, explicar e aprofundar aquilo que Jesus nos falou. Então vamos passar pelo Senhor e nos utilizar de obras de suporte, como as obras de André Luiz, e hoje em dia as obras da Associação Médica Espírita, que existe em caráter internacional, mas também existe a Associação Médica Espírita no Brasil, brasileira, e também existe a Associação Médica em diferentes estados. E a literatura que a gente traz para vocês, então, é mais particularmente da Associação Médica Espírita do Estado de Minas Gerais. Então é baseado nesses livros que nós vamos ter a nossa conversa nessa noite de hoje. Começando com esse livro chamado Saúde e Espiritismo, que é um livro escrito por vários médicos espíritas em Minas Gerais, mas nós vamos nos referir especificamente a este capítulo, capítulo 8, que foi escrito pelo companheiro Andrei Moreira, que muitos de vocês já tiveram a oportunidade de conhecer. E nesse capítulo, então, ele começa fazendo uma abordagem da definição de saúde. E apesar da Organização Mundial de Saúde já ter redefinido o conceito de saúde, muitos de nós, quando pensamos em saúde, a nossa associação mais imediata é de que se nós estamos fisicamente doentes ou não. Não é verdade? Só que a Organização Mundial de Saúde já há algum tempo ampliou essa definição para nos dizer que mesmo que o nosso corpo físico esteja são, ainda assim nós podemos estar doentes, se, por exemplo, temos dificuldade nos nossos relacionamentos sociais, se somos pessoas com dificuldade de interação, de estar na sociedade. Sem haver nenhum problema físico em si, nós não podemos desfrutar do que é considerado aquele estado de bem-estar mais integral, que hoje em dia vai de encontro ao conceito de saúde. Então tá lá, saúde é um estado dinâmico de completo bem-estar físico, psíquico e social, não meramente a ausência de doenças. Muito bem, então a pessoa precisa estar bem fisicamente, psiquicamente, socialmente, não é? Emocionalmente. Mas o Espiritismo vem e a essa definição ele acrescenta ainda mais uma camada, que é a camada do espírito imortal. Então, ele acrescenta a esse panorama presente o fato de que nós somos espíritos e que trazemos uma bagagem de vidas pretéritas, impressas em nós, que também vai determinar a nossa condição de mais ou menor saúde na presente vida. E o Espiritismo também nos ensina, e Andrei fala nesse capítulo, que a doença mais profunda do ser humano não é a doença física, mas é a doença moral.
Isso vai de encontro ao conceito de Emmanuel, que diz que saúde é a perfeita harmonia da alma. E há um conceito que nós vamos trabalhar na noite de hoje, que é o conceito trazido pelo espírito Joseph Gleber, onde ele diz que saúde é a conexão real criatura-criador e a doença o contrário momentâneo de tal fato. Então, vou usar a técnica do Ivan. Vamos repetir. Devagar agora. Saúde, tá vendo? Eu aprendo também. Saúde é a conexão real criatura-criador e a doença o contrário momentâneo de tal fato. Então, gente, conexão criatura-criador é o que vai gerar essa perfeita harmonia da alma que Emmanuel nos fala, não é verdade? Então, para nós estarmos saudáveis, para nós sermos saudáveis, é preciso estarmos em conexão íntima com Deus, dentro de nós e fora de nós. É preciso que ao olharmos para dentro de nós mesmos, nós possamos nos sentir verdadeiramente filhos de Deus. E ao nos sentirmos filhos de Deus, nos amarmos e nos valorizarmos como tal. Grande parte da doença de hoje é essa desconexão da criatura com Deus dentro de si, com a sua própria filiação. Então a baixa autoestima, o desgostar de si mesmo, as culpas que nós carregamos, os martírios que nós impomos a nós mesmos são todos atos de desamor de criaturas que não se reconhecem ainda como filhos de Deus. Mas também é a percepção do outro. Quando eu olho para o outro, eu vejo também em cada face, em cada pessoa, a presença de Deus. E se assim eu consigo fazer, a minha relação com o outro é uma relação diferente. Porque se eu vejo em Deus em cada face, eu vejo em cada face um ser humano a quem eu devo amar. Uma vez me perguntaram, mas como eu faço para amar a Deus? Como nós fazemos para amar alguma coisa que não conhecemos ou não entendemos? Amando a criação. Nós vamos amar a Deus cada vez mais na medida em que amarmos a sua criação, que são vocês, que somos todos nós. Então, a nossa capacidade de auto-amor e de amor às criaturas vai, na medida em que vamos desenvolvendo, vamos então conquistando o estado verdadeiro de saúde, de acordo com a definição da doutrina espírita e de acordo com a proposta do Cristo. Muito bem. Então vamos ver como é que o Cristo curava. Porque muitos de nós, quando chegamos à casa espírita, chegamos assim, meio doentinhos, meio quebrados, não é? Se não fisicamente, mas o coração está partido, está angustiado, cheio de dúvidas, cheio de medos, cheio de ansiedades, cheio de questões com Deus. Tudo isso é doença. Porque tudo isso é desarmonia. Levando em consideração a definição de Emmanuel. A ansiedade, ela é resultado da falta de confiança em Deus, por exemplo. Porque quando nós temos confiança absoluta no Pai, quando estamos profundamente conectados com Deus, não há espaço para ansiedade dentro de nós. Então não há espaço para doença, não é verdade? E Jesus, então, ele quando curava, quando ele abordava as criaturas, a técnica de cura de Jesus tinha sempre dois momentos. Num primeiro momento, ele consolava a personalidade. É aquilo que o Centro Espírita procura fazer quando a pessoa entra pela porta num estado de profunda tristeza ou de profundo sofrimento. Quando a pessoa entra pela porta, a gente não fala: meu filho, aguenta firme,
É a lei de causa e efeito. Quem mandou fazer isso no passado? Agora aguenta, faz o seu melhor. A gente não fala isso para as pessoas. A gente fala, quer chorar? Tá aqui meu ombro. Precisa de alguém para escutar? Vamos conversar. Não é? E a gente escuta as pessoas dentro de uma posição de não julgamento, mas numa posição de acolhimento. Então Jesus acolhia as criaturas naquele momento presente com as suas necessidades mais imediatas, para depois, uma vez que acolhidas e agora mais fortes, ele passava então a falar ao ser eterno, a educar o espírito imortal, falando então aí sim, propondo às criaturas uma mudança no sistema de crenças, de paradigmas, de valores, de pensamentos, e de sentimentos, para que elas pudessem passar a encarar a vida sobre uma perspectiva diferente. Então é isso que nós vemos no Sermão do Monte, por exemplo. Quando Jesus está ali diante de uma multidão completamente sofrida, simples, humilde, explorada, destituída de qualquer esperança, desvalorizada na sua humanidade, porque eram os simples, não eram os poderosos da época, ele então provê, dá àqueles que estão ali o alimento do corpo, alimenta o povo com pão e peixe, e depois fala para aquelas almas sofridas das consolações. Então a pessoa entra na casa espírita e a gente fala, você está sofrendo, mas isso vai passar. Aguenta firme, porque dias melhores virão. Muitas vezes vem a imagem agora para a gente de uma imagem, não é? A imagem do milho, que precisa do fogo para se transformar em algo macio e delicioso. Mas sem o fogo ele é duro, ele não é digerível. Assim também a nossa alma precisa do fogo, das provas, muitas vezes, dos testes que vão fazendo, vão amaciando o nosso ser. E a gente vai ficando criaturas mais digeríveis umas para com as outras, não é? Então, ele vai falar para essas pessoas de que delas será o reino dos céus, de que elas serão saciadas na sua fome, na sua sede de justiça, que elas serão sempre confortadas, que haverá misericórdia para com elas, se elas suportarem com firmeza as provas, com fé em Deus, com aquela resignação ativa de que nos fala o Evangelho de Jesus, e que elas verão a Deus. E a gente volta então à proposta inicial. A saúde é a conexão da criatura com o Criador. Aquele que for forte na prova. E ser forte, gente, não é não chorar vez e outra. A gente chora, porque Deus colocou as lágrimas nos nossos olhos para a gente colocar a nossa tristeza para fora e para que ela não vire tumor para dentro. Então é preciso chorar, mas é preciso que seja um choro que a gente alivie o nosso coração, mas não aquele choro de revolta que questiona a vontade do Pai, mas aquele choro de quem se percebe ainda pequeno, frágil, inseguro e necessitado, sim, de um Pai amoroso que possa vir e nos atender nas nossas necessidades mais imediatas. Mas quando ele percebe que a multidão agora se encontra consolada e pacificada, ele fala para eles dos potenciais das suas almas, quando ele vira então e diz, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Então, atendeu a criatura inicialmente, agora fala, escuta meu filho, vós sois deuses,
dentro de cada um de vocês jaz todas as possibilidades e os recursos para a construção da sua própria felicidade. Vós sois o sal da terra, aqueles que vão poder, através da sua transformação pessoal, trazer à vida de vocês mesmos e das criaturas à sua volta um sabor diferente, que é o sabor da esperança, que é o sabor do bem, que é o sabor da paz. Hoje nós assistimos, André, eu penso, colocou no Facebook, uma menininha, uma refugiada aí dessas guerras, falando da necessidade do perdão, uma guria de 10 anos. Ela é o sal da terra. E é isso que Jesus fala, todos nós podemos ser o sal da terra. Porque ela não estava desculpando alguém que falou uma bobagem para ela, estava desculpando aqueles que a expulsaram do seu país e da sua casa. Então é isso, Jesus fala que nós temos este poder, o único poder verdadeiro, que é o poder do amor, que é o que vai nos levar inevitavelmente à saúde espiritual que nós buscamos. Então ele disse, já lhe falava, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vai ao Pai, conexão criatura-criador. Ninguém vai chegar a ver Deus, como foi dito no Sermão da Montanha. O que é ver Deus? É olhar para Deus com esses olhares físicos, olhar físico? Não. É sentir Deus na sua plenitude, fora e dentro de você. É perceber que todo o seu ser, que todas as suas células vibram em harmonia com a paz da criação. Isto é ver Deus, é sentir esta intensidade de paz dentro de nós mesmos, que vem através da conquista da consciência tranquila no cumprimento dos nossos deveres para com a lei. Então, a moral do Cristo é um compêndio de diretrizes para a construção da saúde pessoal, e o estudo do Evangelho constitui um processo de autocura. Então as pessoas querem melhorar. Aí a gente volta a citar aquele cartunzinho do Facebook, não é? 2 portinhas. Eu falei isso aqui domingo, mas acho que eu falei numa terça-feira, não muito tempo atrás também. 2 portinhas. Uma, tratamento espiritual. A outra, estudo do Evangelho. Na frente da portinha do tratamento espiritual, centenas de pessoas. Na frente da portinha do estudo do Evangelho, 3 gatos pingados. Por quê, gente? Porque a gente quer a melhora imediata da personalidade de hoje. Justo? Justo. Mas, sem perceber que é necessário ir além. Nós vamos ver que Deus quer que nós melhoremos. Os Espíritos trabalham arduamente para nos ajudar na nossa melhoria física e espiritual hoje. Mas é tarefa nossa buscar a saúde espiritual integral que vem através do estudo do Evangelho. O que a gente estuda no Evangelho? As virtudes. O amor, o perdão, a compaixão, a indulgência, a tolerância, a paciência, são todos itens do Evangelho segundo o Espiritismo. Ah, mas eu já li. E já faz? Então lê de novo. Não é? E vai ler por muitas encarnações, sinto dizer. Porque é muito difícil, não é? É muito difícil a gente, essa semana... Não está gravando não, né, Marcelo? Está gravando, então não posso contar o caso. Não, essa semana eu tive um desentendimento sério com meu irmão. Mas ele não vai assistir. Tive um desentendimento sério com meu irmão. E me senti numa crise de raiva não usual para mim. Não é uma coisa que eu sinto... Não que eu não tenha raiva, mas na proporção que eu sentia. Não é? Então, e a gente está aqui
no estudo, na labuta, no esforço, mas ainda o nosso ser instintivo, não é? O que o estudo nos ajuda no dia de hoje é imediatamente a tomar consciência. Depois que eu tive a minha crise de raiva, eu falei, ai Jesus, o que está acontecendo comigo? Não é? E aí a gente para, a gente já se percebe no desequilíbrio e a gente não permite que ele cresça e que ele vá para frente. Porque é no crescer e no nutrir destes sentimentos que a gente vai adoecendo aos pouquinhos. Porque quando a gente tem uma crise de raiva, cada célula do nosso corpo físico está tendo uma crise de raiva também. Trilhões de células, neurônios, todas elas respondendo àquela descarga hormonal negativa no nosso próprio sistema. Então a raiva, o remorso, antes de atingir o alvo do nosso sentimento, nos desestrutura em primeiro lugar. Daí a necessidade, se não é pelo outro, faz por você mesmo. É o auto-amor. Muito bem. Mas, gente, isso leva tempo, não é? Essa história de atingir essa saúde integral, se ela é de fato a conexão da criatura com o Criador, eu acho que vai levar algumas vidas para a gente conseguir chegar lá. Então, in the meantime, não é? O que acontece? A misericórdia de Deus nos oferece alguns recursos, entre eles a terapia espírita. Então agora nós vamos citar o livro Cura e Autocura, que nessa área médica é um dos meus livros favoritos. Vamos ver se ano que vem a gente consegue uns exemplares para ter aqui no centro. Também do Andrei Moreira. E lá ele cita Joseph Gleber, que eu já tinha falado. Ele diz que o grande objetivo do tratamento espiritual é fornecer alívio para o corpo, enquanto a alma se educa para curar-se definitivamente. Então, em que consiste essa terapia espiritual, esse tratamento que a gente oferece? Voltando a Jesus, uma das práticas do Senhor era a prática da oração. Então, Jesus usava a oração para quê? Para se conectar com o Criador, com seu Pai. Então, a oração faculta, no momento em que a gente ora, abrir um espaço no nosso desequilíbrio do dia a dia para encontrar a saúde. Porque no momento em que conectamos com Deus, estabelecemos um estado de mais harmonia dentro de nós mesmos. Então, devemos orar muitas vezes ao dia. Na hora de dormir, na hora de acordar, no carro indo para o trabalho, ao entrarmos na casa de uma pessoa, ao sairmos da casa da pessoa. Você entra e fala que a paz de Jesus esteja nesta casa. Você sai e fala que a paz de Jesus fique nesta casa e venha comigo também. E a gente vai, é brincadeira, mas a gente cria o hábito de estar constantemente pensando em Deus. E isso vai mudando o nosso padrão vibratório no dia a dia e nos ajudando nessa busca da harmonia. Então, quando formos orar, entra no teu quarto, diz o Senhor, fecha a porta e ora a teu Pai, que vem em secreto e te recompensará. Ou seja, entra dentro da tua alma, dentro do teu coração. Se abre para Deus. Não tenha vergonha da tua própria escuridão, porque o Pai te conhece e te ama. Desde o dia que Ele te criou e para sempre. Então orar, às vezes as pessoas falam, mas eu não sei orar. Mas como não? Como não? A minha avó dizia para mim, se você está com muita dor e não consegue nem falar, você diga com bastante fervor, Senhor, me ajuda. Fim da oração. É isso. Mas a fé, a intensidade do sentimento, a humildade, a gente não precisa falar mais nada. Senhor, muita gente fala, eu estou tão
tão desorganizado que eu não consigo nem rezar. Reza por mim. Rezo. Mas vai você também fazendo um esforço. E diga, basta dizer isso: Senhor, me ajuda. Isso é conectar com Deus dentro da gente, estabelecendo esses estados de saúde que a gente está buscando. Todas as coisas que pedires em oração, tendo fé, recebereis. Também foi dito por Jesus. Então, gente, toma cuidado com o que pede. Ok? Certo. Mas estamos num centro espírita. E os espíritas bem educados sabem que quando a gente faz uma oração, a gente não deve pedir por nada específico, além de coragem, força, sabedoria, amor. Não é isso que a gente pede? Então vai aqui a oração para vocês. Pedi força e vigor, e Deus me mandou dificuldades para me fazer forte. Pedi sabedoria e Deus me mandou problemas para resolver. Pedi prosperidade e Deus me deu energia e cérebro para trabalhar. Pedi coragem e Deus me mandou situações perigosas para superar. Pedi amor e Deus me mandou pessoas com problemas para eu ajudar. Pedi favores e Deus me deu oportunidades. Não recebi nada do que queria. Recebi tudo o que precisava. Minhas preces foram atendidas. Então fica aí a perspectiva daquilo que a gente pede. Senhor, me ensina a amar. Ensino. Tá aí o seu irmãozinho para você lidar no dia a dia e aprender a amar. Não é? Senhor, me ensina a ser mais paciente. Vem o filho, vem o chefe. Deus está atendendo as suas preces? Ou como é que a gente acha que a gente vai conquistar essas virtudes se não for através do que eu chamo o workout da alma? Não é? Muito mais fácil levantar peso. Quem me conhece sabe que eu gosto de levantar um peso. Muito mais fácil, gente. Você sua um pouquinho, dói um pouquinho e passa. Agora esse negócio de amar, ter paciência, é dureza. É dureza. Muito bem. Mas se nós quisermos aprender um pouquinho mais sobre a prece, nós recomendamos as obras de André Luiz. Nestas obras, nós vamos aprender em detalhes como os espíritos ouvem os nossos pedidos, o efeito da oração. Quando nós oramos, o que acontece? Quando nós oramos, como a espiritualidade superior se movimenta para atender os nossos pedidos. Então vamos ver aqui alguns casos. Esse do livro Obreiros da Vida Eterna. E aí André Luiz diz assim: mais uma vez reconheci que a prece é talvez o poder máximo conferido pelo Criador à criatura. Então aqui eles estão no plano espiritual, ele está junto do espírito mentor chamado Zenóbia. Ela está fazendo um atendimento a um espírito completamente perdido, tão perdido que ele não escutava, não percebia a presença dos espíritos amigos querendo ajudá-lo. Então ela faz uma prece fervorosa a Jesus e aos espíritos mais superiores pedindo ajuda. E aí André Luiz relata: em seguida a súplica, sensibilizado, observei que de todos nós se irradiavam forças brilhantes que alcançavam o tórax de Zenóbia, como a reforçar-lhe as energias, e de suas mãos carinhosas e beneméritas, então iluminadas de claridade doce e branda, emanavam raios diamantinos. A amorável amiga colocou-as sobre a fronte do desventurado, oferecendo-lhes a certeza de que maravilhosas energias se haviam improvisado em benefício dele. Então aqui a gente percebe como a prece potencializa a movimentação das nossas energias. Então aquele que entra na cabine de passe, ali no momento do passe, está em oração.
porque a oração potencializa a nossa capacidade de doação, não é? E aqui a gente vê o poder de uma oração em conjunto, onde as forças são reunidas em favor daquele que está necessitado. Então, a terapia espírita, o primeiro recurso, a oração. A pessoa chegou, eu quero melhorar muito. Ora, meu filho, vem à casa espírita tomar um passe. Jesus dava passes, não é? Então a gente encontra diversas descrições dentro do Evangelho de Jesus curando, estendendo literalmente as suas mãos. Jesus, com grande compaixão, estendeu a mão e tocou. E tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Então ela se levantou e o servia. Em Mateus, ele cura a mulher da febre. E depois ele vai nos convidar a fazer exatamente o mesmo, dizendo: e curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegado o reino de Deus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Então Jesus nos conclama a fazer o mesmo, ou seja, a sermos doadores. Todos nós temos alguma coisa para doar. Porque todos nós estamos vivos, quem está vivo tem energia, não é? Todos nós temos capacidade de amor, todos nós temos uma mente que podemos educar, e se temos uma mente que podemos educar, se temos confiança em Deus, se temos vontade de ajudar, se temos vontade de atender o Mestre, podemos ser passistas dentro da casa espírita. Vamos ver também que o estudo vai permitir que sejamos passistas mais conscientes e mais eficientes. É o que as obras de André Luiz vão nos proporcionar. Há 2 livros que têm capítulos inteiros falando sobre a tarefa do passe nas obras de André Luiz, nos domínios da mediunidade e mensageiros. A gente vai falar sobre isso. Então vamos falar um pouquinho sobre os passes. Esse trecho eu não vou ler, está no Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no final do Evangelho há uma série de preces, não é? Prece para todo mundo. Então, se a pessoa não sabe fazer uma prece, também não tem desculpa. Abre o Evangelho lá no final e se não aprendeu nem o Pai Nosso até hoje, está lá também. Começa pelo Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou, não é? E vai ler lá a descrição do que significa cada uma daquelas frases, para quando falar, falar sentindo, falar entendendo o que está dizendo, e não igual um papagaio repetindo, não é? Então a gente tem que mobilizar o nosso sentimento. Mas é interessante que o Evangelho diz o seguinte, que Deus quer abrandar os nossos sofrimentos, né? Então é nosso dever procurar abrandar o sofrimento das criaturas, porque Deus assim o quer. E a gente faz através do magnetismo, da doação da nossa própria energia e também através da prece e da mediunidade curadora. O trabalho de passe é um trabalho de cura. E a gente vai falar um pouquinho sobre a cura. O que isso significa cura? Tá? A gente vai chegar lá. Então, a terapia espírita, passe. Então, o que a gente percebe aqui? Não é? Aqui a gente vê como eu falo para os meninos, um espírito. Aqui. Não é? Eu brinco com eles. Aí, o espírito e aqui o passista. Não é? Então, o espírito está conectado com o passista. Perispírito a perispírito. Assim é feita a comunicação. O corpo espiritual com o corpo espiritual. Ele dá ao passista as energias e o passista está dando também das suas energias. Então o passista ele dá a energia dele e do espírito. É o que a gente chama do passe misto. E aqui a pessoa recebendo então o passe. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse passista é médium, porque ele está no meio. O médium está no meio, né? Então ele está no meio, ele é médium, ele está recebendo e está passando. Ele é igual a um tubo, ele é igual a um canal. Então daí algumas responsabilidades emergem.
Se eu sou alguém que estou no meio e estou filtrando energias de outros, eu preciso ser um tubo, um instrumento mais limpo possível. Porque se o espírito é superior, a energia que ele está dando para mim é uma energia mais pura, e esse vaso aqui está cheio de detritos, o que acontece com a energia que eu estou passando para aquele? Ela vai contaminada com os meus detritos. Então é melhor não ter passista, né, gente? É verdade. Porque aqui ninguém é puro. Mas o que é importante é que nós estejamos no exercício, no esforço consciente, consistente e persistente da nossa melhoria. Porque aí os espíritos, eles, na sua misericórdia, potencializam a nossa oferta. Então também no Facebook é cultura, tem aquele menininho segurando aquele coraçãozinho, olhando para o Cristo e dizendo: Senhor, isso é tudo que eu tenho para te dar. E Jesus olha para ele e fala: isso é tudo que eu quero. Não é? Então os espíritos, quando eles percebem que há na criatura uma vontade sincera de melhoria e de se tornar instrumento do bem na Terra, eles vão pegar a nossa oferta pequenina e potencializar a benefício do próximo. Quem ganha? O próximo? Não, você. Você. Então a gente fala para as pessoas: eu quero muito melhorar, minha vida está uma zona. Ou então eu estou cheio de espírito obsessor à minha volta. Muda a frequência da tua vida. A começar pelos teus sentimentos. Analisa como você tem vivido, analisa o que você tem sentido. Investe no Evangelho, no processo de autocura. Vem estudar. Mergulha o teu psiquismo no positivismo. Mergulha o teu psiquismo em Jesus. E serve. Serve. Porque quando a gente serve, a gente angaria, a gente atrai a presença dos bons espíritos que precisam de nós como mãos de Deus na terra a propagar o bem. Então eles se aproximam de nós e nos ajudam, porque é do interesse deles que nós tenhamos uma vida mais ou menos equilibrada para que possamos servir mais. Então quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Nós estamos, por exemplo, precisando de ajuda em algumas áreas da casa. Quem quiser angariar bons espíritos e melhorar a vida, vem falar comigo no final da reunião. Já fiz meu comercial. Agora, eu sou boa nisso, hein, gente? Agora, vamos olhar aqui a outra forma. Também, para quem recebe o passe, essa pessoa tem uma tarefa, né? Quando a gente dirige o passe, eu sempre falo: vamos então, as pessoas que trabalham comigo, lá vai precisando falar de novo a mesma coisa. Eu sempre falo: mantenhamos o nosso pensamento em oração. Mas por quê? Porque a gente pode ter uma pessoa dentro da cabine de passe pela primeira vez, principalmente nos domingos, vem muito americano, as pessoas às vezes entram e não sabem nem o que é para fazer, se é para ficar em pé, se é para sentar, né? Então a gente tem que orientar as pessoas. Ora, porque a oração é como se a gente abrisse a janela para o sol poder entrar. Porque senão acontece isso, o cara está lá cheio, uma chuva de energia do bem, doando com toda a intensidade, e o sujeito está pensando no trabalho do dia de amanhã. Fechou a janela. Não entra nada, não entra um pouquinho de nada. Né? Então a terapia espírita do passe. Isso aqui foi do curso de inglês. A gente vai estar fazendo um curso de passes em inglês em breve, mas a gente vai anunciar. E também nas obras de André Luiz nós encontramos muitas referências, como nós falamos, sobre o trabalho de passe. Nesses livros aqui citados, e vamos trazer alguns exemplos para vocês. Então, capítulo 17 do livro Nos Domínios da Mediunidade, há um capítulo inteiro chamado Serviço de Passes. E ali, então, André Luiz vai dizer para a gente o quê? Que o passe é uma transfusão de energias que alteram o campo celular. Ou seja, não é um negócio assim, uma fantasia, um trem abstrato.
Não. Passe é energia sendo doada. É uma energia num estado vibratório que usa moléculas que não são da nossa dimensão. Mas é absorvido pelo perispírito de quem recebe e através do perispírito e dos chakras é absorvido pelo sistema nervoso central e atinge todas as células do organismo físico e altera o campo celular das células, que também são energia, não é? E aí ele vai continuar dizendo que da importância da vida mental. Renovemos o pensamento e tudo se renovará conosco. Essa frase é importante nessa época de Natal, onde a gente vai fazendo a nossa avaliação com Jesus do ano que passou e fazendo os nossos planos de ano novo. O nosso ano novo cristão. Não é um plano de ano novo profissional ou material, não que a gente não possa fazer também, mas sempre importante a análise do ano novo cristão. O que eu quero para o ano novo cristão? E a gente pode começar por aqui, pela renovação dos pensamentos. Por quê? Porque as células respondem ao pensamento. E a gente vai ver que nós temos a capacidade de evangelizar as nossas próprias células. Acreditem vocês ou não. Muito bem. Então o passe é uma tarefa de pura solidariedade, com um ardente desejo de ajudar sob a invocação da prece. Então o que acontece? Na assistência magnética, quando a pessoa recebe o passe por misericórdia, ele vai ajudar a criatura necessitada para que ela ajude a si mesma. Ou seja, se entrou aqui caindo aos pedaços, sai agora, nesse exato momento, muitos espíritos estão trabalhando em vocês. Ninguém precisa ficar incomodado, eles não perturbam. Mas estão fazendo intervenções energéticas no perispírito. Por quê? Porque vocês parecem estar prestando atenção no que eu estou falando. Sendo assim, como eu estou falando algumas coisas interessantes e do bem, o seu padrão vibratório, provavelmente agora, 10 para as 9, já está um pouquinho melhor que quando você chegou. E isso possibilita que eles atuem de forma mais eficaz, trazendo benefícios para áreas carentes fisicamente, para áreas congestionadas. Quem lê André Luiz vai ver muitos casos dentro da cabine de passe, na própria reunião pública, onde os espíritas a gente traz miasmas que muitas vezes começam a obliterar as nossas artérias cardíacas, por exemplo. Então, quem vem à casa espírita, quem tem o hábito da leitura, quem tem o hábito de se elevar com constância, o que acontece? Os espíritos nessas horas atuam e vão fazendo uma limpeza e permitindo que o nosso coração vá batendo com mais tranquilidade. É o processo da autocura. Muito bem. Então, mas eles ajudam para que a gente se ajude. Ah, eu estou me sentindo um pouco melhor agora. O centro me fez tão bem. Ah, acho que agora eu não vou mais ao centro não. Né? Agora que eu estou me sentindo super bem, arrumei um namorado novo, não dá mais tempo. Porque agora ele quer sair comigo, ele quer que eu fique em casa, quer assistir a novela comigo, e não dá para eu ir ao centro mais. É verdade, normal. É assim que acontece. Muito, muito. Se meu namorado, agora o meu trabalho, que eu não consigo nem chegar mais no centro, por nada, dia nenhum. Nem domingo. Né? Porque as pessoas, eu inclusive, a gente foca naquela melhoria. Assim que a gente melhorou, pronto. Agora eu vou aproveitar. Sem focar na cura real. Que é um investimento de tempo, um investimento mais sério. Muito bem. Vamos ver esse caso aqui, que é um caso fantástico. É o caso da Poliana, nesse livro Ação e Reação. Falando de coração, ela tinha os vasos do miocárdio enfraquecidos. E aí,
o Silas, que é o mentor, ela é uma pessoa muito doente e muito pobre. Muito pobre. E o mentor entra na casa dela, ela precisava melhorar, porque ela tinha um filho que dependia dela e eles precisavam dar uma ajuda para ela. Então o mentor entra na casa e ele começa a procurar o que tinha naquela casa de recursos que os espíritos pudessem utilizar a favor dela. Só que não tinha nada, a não ser uma vasilha com água. Então o que os espíritos fazem? O que o Silas faz? Primeiro ele dá um passe na garganta da companheira. Para quê? Para ela ter sede. Depois ele vai naquele pouquinho de água e fluidifica a água, aquela aguinha que a gente toma ali dentro. Põe dentro dela as energias e os medicamentos que ela precisava. E ela subitamente sente uma sede enorme e com esforço levanta da cama e pega a água e toma. Pô, isso é do outro mundo, não é não? Sabe o quê? É do outro mundo, literalmente. Literalmente, gente. Tanta coisa acontece na nossa vida. Tanta coisa. Tantas bênçãos que são intervenções dos espíritos, sem que a gente tenha qualquer consciência. Então, quando a gente se debruça nas obras, quando a gente lê, porque eu estou contando isso para vocês e amanhã vocês não vão mais se lembrar. Mas eu vou me lembrar, porque não só eu li o livro, como eu já falei sobre isso domingo, como eu estou falando sobre isso hoje, provavelmente vou falar mais algumas vezes por aí. Então, é preciso que a gente leia. Porque quando a gente acessa esse tipo de informação, a nossa fé vai ficando mais robusta, porque a gente passa a entender o que antes era teoria. Ah, me disseram que eu tenho que acreditar nos espíritos, que há um Deus aí, há uma bondade. Está aqui. Está aqui. Mas aí não termina a história. Aí eles, naquele remédio, faz com que ela durma e ela sai do corpo. Quando ela sai do corpo, ele pede aos espíritos todos que façam uma prece. E aí André descreve: a voz de Silas, tocada de profunda fé, arrebatava-nos ao pranto insofreável. Azulinhas cintilações limpavam-lhe a cabeça, e como resposta do alto, ali na selvagem floração do bosque ermo, vimos ao longe 5 flamas em pontos diferentes do espaço, que se aproximavam de nós celeremente. Renteando conosco, transfiguraram-se em companheiros que nos saudaram regozijantes. Em rápidos minutos, energias imponderáveis da natureza, associadas a fluidos de plantas medicinais, foram trazidas à nossa enferma. Então eles tiraram ela do corpo, fizeram uma oração sentida, espíritos superiores a eles vieram de outros lugares, através do chamado da prece, trazendo os recursos medicinais que ela absorve e desperta no dia seguinte como melhora sensível. Então, esse é um caso de muitos que a gente encontra nessa literatura, que vale a pena a gente ler. Como o tempo já está acabando, não vou ler isso não, vou falar assim bem rápido. Esse é um outro capítulo de Mensageiros, né, que se chama Assistência. E ali André Luiz está atendendo agora no plano espiritual uma senhora que não vê, ela está desencarnada e ela não enxerga. Não enxerga porque há uma placa de sombra que lhe pesava a fronte. E ele, lembrando de Jesus, dá um passo nos olhos dela. E ela volta a ver. E ela fala, vejo. E pensa que André Luiz é um mensageiro do Senhor que estava ali um anjo ou qualquer coisa dessa estatura. E o que é interessante é que André se surpreende com o que acontece. Ele queria socorrer o próximo doente, mas ele estava
enlaçado em singular deslumbramento íntimo. Eu curei, eu fiz isso, não estou acreditando. Aí o mentor chega para ele e fala: André, a excessiva contemplação dos resultados pode prejudicar o trabalhador. Em ocasiões como esta, a vaidade costuma acordar dentro de nós, fazendo-nos esquecer do Senhor. Não ouvideis de que todo bem procede dele, que é a luz de nossos corações. Somos seus instrumentos na tarefa do amor. Então, lembrar sempre que todo benefício vem de Jesus. Né? Isso é importante em tudo aquilo que nós fazemos. E aí ele vai dizer para a companheira que ele atendeu: minha amiga, agradeça a Jesus e não a mim, que sou apenas obscuro servidor. Quanto ao mais, não se impressione em demasia com a visão dos aspectos exteriores. Volte o poder visual para dentro de si mesma, para que possas consagrar ao Senhor da vida os sublimes dons da visão. Então, a importância do conhece-te a si mesmo no processo da busca da nossa melhoria espiritual. A cura, vamos sempre lembrar de que é um termo relativo. Muitas vezes estamos atrás da cura física. Muitas vezes o desencarne é a cura. É a cura. Muitas vezes a enfermidade é a cura. O corpo está ali drenando, muitas vezes, excessos de culpa, de desequilíbrios do passado. Muitas vezes a doença é a libertação. É o processo misericordioso de renovação para aquela alma. E muitas vezes o quadro pode ser modificado, mas sempre lembrar, como já falamos, a gente atende as criaturas sem se apegar nos resultados, porque há a lei de causa e efeito, provas pré-escolhidas e aprovadas, estágios de doenças que não podem mais ser modificados, a própria capacidade da criatura de se beneficiar com passe e a capacidade de crença nos benefícios, a fé da pessoa. Eu vou lá no centro espírita, disseram que dão passe, não custa nada tentar, né? Eu vou lá sentar, tenho uma aguinha, como uma coxinha, não custa nada, quer dizer, custa 3 dólares, não é? Isso. Ou seja, a pessoa não está aberta, não está usando o poder da própria mente para gerar a própria autocura. Então tudo isso é importante. Não estamos interessados somente na regeneração do veículo, através do qual nos expressamos, mas acima de tudo, na correção do espírito. Trabalhe para a sua cura, mas não se esqueça de pregar o divino reino aos seus próprios órgãos. Eles estão vivos e podem ser educados. Toda a medicina e remédios do mundo são estradas temporárias que levarão a lugar nenhum se os pensamentos não forem purificados e a vontade não estiver no comando, na direção do bem e do amor. Muito bem. A gente termina então, esse é o último slide, voltando ao Senhor, que nos lembra na nossa potencialidade: vós sois deuses, brilhe a vossa luz. E no encerramento de mais um ano de trabalhos abençoados nesta casa, com muita alegria, pelas conquistas cristãs desse ano, individualmente e coletivamente, minhas e do grupo, tudo que nós passamos, tudo que nós construímos juntos. Nós desejamos a vocês todos um feliz Natal de Jesus. Que Ele abençoe a cada um de vocês. Que vocês possam se sentir profundamente abraçados todas as vezes que entrarem nesta casa que pertence a todos nós. Que aqui possa ser sempre esse porto seguro para as nossas almas, a nos alimentar, a nos sustentar, sempre, sempre, no exercício da paciência um para com os outros, no exercício da tolerância, da caridade, do respeito, acima de tudo, na vivência da amizade. Para que nós não sejamos, como fala Swami Sai Baba, como as pedras que se encontram no fundo do oceano, ali depositadas muitas vezes,
por milênios e milênios, nas profundezas das águas, nas profundezas do conhecimento, mas que quando quebradas estão secas por dentro. Que sejamos nós as pedrinhas da superfície, que ao sermos tocadas pela luz do conhecimento, que esse conhecimento penetre o nosso ser. Que o Evangelho de Jesus encontre espaço dentro de nós. E vai encontrar espaço se nós formos mais gentis, mais brandos, mais pacíficos na nossa vida lá fora, mas, meus amigos, a começar aqui dentro. Porque é responsabilidade de cada um de nós a manutenção dessa vibração de harmonia, para que as novas pessoas que entrem no ano que vem encontrem esse ambiente de amor e de acolhimento que um dia recebeu a todos nós. Muita paz, boa noite a todos vocês.